Hoje nós estamos aqui em mais um podcast e recebendo em nossos estúdios aí o apóstolo Bueno Júnior, lá da Igreja Vida de Araguaína. Uma honra tê-lo aqui conosco, apóstolo Bueno. Alegria toda nossa, é um prazer poder participar com você. Muita até emoção, né, para a gente, porque nós já tivemos o senhor como nosso líder, né, nosso apóstolo, que já trouxe aí tantas bênçãos, já veio trazer a palavra outra vez. Esses dias eu estava me lembrando, inclusive, de uma palavra que o senhor ministrou aqui sobre Ló, né? E inclusive trouxe fiz uma introdução com a sua palavra, né? Que maravilha. Eu achei maravilhoso a alusão, o senhor fez uma associação ao que Deus falou para Ló, né? Não olhe para trás, não pare no meio do caminho e suba para o monte. E Ló decidiu ir para Zoar, para a terra da insignificância. E ficou ali no comodismo, né? Isso é verdade. E muitos hoje, cristãos inclusive, estão assim hoje. Mas olha, eu quero antes que o senhor se apresente. O senhor é apóstolo, o senhor é psicólogo e está aí com a clínica atendendo pessoas na área da psicanálise, né? Com uma profundidade assim maior, atendendo vidas, tentando entender a mente, né? E eu quero que o senhor se apresente para esse público. Bom, eu sei que o senhor já é muito conhecido, hoje eu falei, muito famoso, inclusive. Eu sou Bueno Júnior, como eu costumo brincar. Eu sou casado com a mais linda pérola extraída de um ventre materno. Essa é uma expressão que eu uso sempre para se referir à minha esposa. Tenho 2 filhos, Tony Everton, que casa em abril, maio do próximo ano, e Tani Evelyn, que casa daqui a 30 dias do dia da gravação do podcast. Sou um homem muito grato a Deus, muito feliz, porque você escolhe com quem você quer casar e você escolhe quantos filhos você quer ter, mas você não escolhe que família você vai nascer. E eu nasci numa família extremamente abençoada, uma família sacerdotal. Eu fui criado aos pés de 2 mestres, meu pai e minha mãe. Meu pai já descansa no Senhor, minha mãe com 83 anos tem uma cabeça de que muitas mulheres de 55, 60 não têm a cabeça que a minha mãe tem. Então eu nasci nesse berço e isso para mim me trouxe uma alegria muito grande. Segundo foi o meu casamento, terceiro foi o meu chamado para o ministério. Depois de ter feito já 3 faculdades, no exercício sacerdotal, eu entendi, lendo 1 Tessalonicenses 5:23, quando a Bíblia diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Eu entendia que eu tinha habilidade para lidar com a área espiritual, que no aspecto fisiológico eu sabia dar direcionamento, mas na parte emocional nós usávamos expressões genéricas. Por não ter respostas, eu dizia os jargões do evangeliquez. Deus vai te dar vitória, Deus vai te ajudar. Isso é só uma prova. Isso é só uma prova, permaneça firme, não desiste, não desanima. Mas as pessoas persistiam, elas criam, elas se determinavam, mas a vida não mudava. E aí já depois de muitos anos, décadas fora da cadeira universitária, eu voltei para estudar mais 5 anos. Em 2019, então, eu bacharelei em psicologia. Aprofundei no conhecimento. Hoje eu já faço doutorado em psicologia na Argentina, mas a minha especialidade é na terapia integrativa, exatamente por trabalhar o homem no seu contexto integral, espírito, alma e corpo. Quando nós temos esse entendimento de olhar a pessoa na sua integridade e na sua integralidade, então você deixa de ver apenas as consequências, você deixa de ver apenas os resultados, mas você busca a raiz do problema. E aí, a partir daí, então, o nosso ministério se expandiu além templo. Foi quando nós abrimos a clínica em Araguaína, que graças a Deus hoje já é uma referência na cidade, é uma das clínicas que lida com comportamento humano mais conhecida em Araguaína.
E agora, completando um ano, Deus me permitiu também abrir uma clínica em Guaraí, com resultados muito satisfatórios, e isso tem trazido muita E o senhor vem alegria sempre atender ao nosso em coração. Guaraí? Em Guaraí eu tenho 2 profissionais, na verdade 3 profissionais que atendem. Eu tenho o Marcos Dani, que é terapeuta integrativo como nós, e é quem atende diretamente aqui. E tendo necessidades, tanto eu faço atendimento online, porque eu atendo não só pessoas do Brasil, eu atendo pessoas nos Estados Unidos, Portugal, França, Itália, Bélgica. Então eu tenho uma agenda fora do Brasil, sempre com brasileiros, mas fora do Brasil bem ampla, e o que nos permite atender pessoas também daqui de Guaraí. Claro, tendo necessidade específica da nossa presença, nós não hesitamos em atender. E também fica tão perto, né, É muito perto. Muito E perto. Guaraí é uma cidade muito acolhedora. Pode ir até lá, o senhor claro, também, com né? certeza. E o que trabalha essa terapia integrativa? Todo o comportamento, todo o nível de comportamento humano. Eu costumo dizer o seguinte, me diga qual é sua dor, que eu te digo qual a emoção que está envolvida. Eu estou com dor de cabeça. Dor de cabeça, qual é a emoção envolvida? Culpa e mágoa. Causando? Então... Não, é assim, todo problema físico, ela tem um start emocional. Mesmo que o problema seja fisiológico, o start é emocional. Nós temos uma frase que nós dizemos: quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Então, quando você fala terapeuticamente, quando você expressa a emoção que você internalizou, o seu corpo sara. Se você se cala, o seu corpo adoece. Inclusive, Davi diz: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos por causa do meu gemido diário. Então, toda emoção internalizada vai provocar um problema físico. É o que nós chamamos de enfermidades psicossomáticas. A causa está no psique e ela se manifesta no soma. É um prefixo e um sufixo hebraico. Psique, mente, soma, corpo. Então, uma enfermidade psicossomática é uma enfermidade que tem causa nas emoções, na mente, mas ela manifesta no corpo. Físico. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Fibromialgia. Interessante que não existe diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia é exclusão. Não é reumatismo, não é isso, não é aquilo, eu já não fui é aquilo. diagnosticada. Então, se a pessoa... Não era nada, assim, ninguém achava o problema. Aí o doutor disse pra mim que era fibromialgia e que não tinha tratamento, era paliativo. Pois é, por que os médicos dizem que não tem cura? Primeiro, porque eles não conseguem diagnosticar. Não é um diagnóstico de compreensão, é um diagnóstico de exclusão. Ele não encontra, é por não encontrar razão, não encontrar a causa, então ele dá o diagnóstico de fibromialgia. Se eu não tenho como te dar uma causa e eu te dou o diagnóstico de fibromialgia, se eu não encontrei a causa, como é que eu vou encontrar a cura? É a primeira coisa. Segundo, a causa é emocional. São problemas que aconteceram desde a gravidez, porque nós não trabalhamos apenas a infância, nós trabalhamos a gravidez, nós trabalhamos a concepção, a gravidez, o parto, primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, juventude, vida adulta e a velhice. A psicologia tradicional, a psicologia convencional, ela trabalha da consequência para a causa. Nós trabalhamos da causa para a consequência. Nós trabalhamos com a raiz do problema. Então, você seguramente teve um problema emocional que você internalizou, provavelmente na gravidez da sua mãe para te ter. Ela teve uma gravidez difícil e ela internalizou essa emoção, então ela criou um código genético que você tem que mostrar ser forte, que você tem que mostrar ter firmeza, ter segurança, mas só você sabe o que é que o travesseiro sabe. Então, quando você internaliza essa emoção, para você se manter forte, então você começa a adoecer. A tua estrutura física começa a pagar o preço daquilo que a sua realidade psicoemocional não libera. E aí você começa a adoecer.
todo esse universo é o que nós trabalhamos. Vamos lá. A nossa sociedade hoje, ela costuma dizer que as pessoas, fulano de tal está com depressão. Fulano de tal está depressiva. Hoje já é até vaidoso, fulano está deprê. E as pessoas não sabem nem a distinção disso. Qual é a diferença de depressão para estresse emocional que ninguém usa mais? Fulano está estressado hoje é pejorativo. Mas é um dos comportamentos mais comuns que existem. Qual é a diferença de depressão para ansiedade e para pressão emocional ou tensão emocional? Vamos lá. Uma forte pressão emocional sobre o passado, depressão. Uma forte tensão emocional sobre o presente, estresse emocional. Uma forte pressão emocional sobre o futuro, ansiedade. E hoje eu quero pegar o gancho já para a gente falar sobre a ansiedade. O mal do século. O mal do século. A gente tem visto, inclusive, nós trabalhamos muito isso durante o mês de setembro, inclusive um mês totalmente dedicado aí a combate, a prevenção, por causa do suicídio. Exato. E nós vimos que jovens entre 17 e 25 anos, ou seja, que estão saindo ali da sua adolescência, entrando para a juventude, alguns saem já bem mais tarde, né? A gente sabe, mas jovens que a gente vê que está nessa fase, vencendo ou vivendo esse ciclo. E por que isso tem acontecido e tem ocorrido, e com mais, assim, um número exorbitante, mais nessa classe, nesses jovens de 17 a 25 anos em média? Vamos lá, são inúmeras causas. As causas, elas são diversas. Eu vou pontuar as mais recorrentes, aquilo que é mais comum. Não há como eu enumerar todas, são causas das mais inúmeras, há uma gama muito grande. Mas vamos pontuar as mais comuns, as mais recorrentes. Primeiro, nós estamos vivendo a geração fast food. Nós não aprendemos a lidar com o processo. Aliás, com quase nada, né, apóstolo? Imagina, por exemplo... tudo pronto. Imagina, por exemplo, e aí me permita usar o rapaz da técnica como exemplo. Quando nós sentamos aqui, nós impusemos uma ansiedade sobre ele. E ele ficou desesperado com duas coisas muito simples. Primeiro, porque o cabo de extensão que liga a mesa não estava aqui. E ele já saiu tenso procurando um cabo. Depois, ele levou um tempo de tensão, porque a câmera não transmitia a imagem para o equipamento que captura a nossa conversa. Por quê? Porque ele é vítima da geração. É a geração do controle remoto. Ninguém levanta para ligar a televisão, ninguém levanta para ligar o ar-condicionado, ninguém esquenta a comida no fogão, nós esquentamos a comida no micro-ondas, nós ligamos a televisão no controle remoto, nós abrimos o portão no controle remoto e nós não nos predispomos a esperar uma página da internet abrir. Se ela não abre, nós começamos... Às vezes clica tanto que o computador até trava. Ele trava porque nós damos um excesso de comandos. Por quê? Verdade. Porque nós queremos tudo no time, no estalo do dedo, no nosso tempo, no aqui e no agora. A geração dos nossos avós, eles tinham tempo de sentar à porta de casa, à porta da rua, no final do dia, para conversar sobre trivialidades. Essa semana você sentou quantas vezes à porta da sua casa? A porta eu não costumo sentar. A gente não tem mais esse hábito. A insegurança, a gente sempre diz o que medo. Falta tempo, né? O medo, por exemplo, eu até deito na rede na área, mas eu tenho receio de ficar na porta. O medo, a insegurança, a indiferença nos trancou, nós somos prisioneiros do nosso conforto. Verdade. Nós somos prisioneiros dos nossos maus hábitos. Então, hoje, por exemplo, você abre o celular e você escolhe o cardápio da maioria dos restaurantes da cidade.
E se o entregador demora 10 minutos a mais, você está desesperado, brigando com ele, você não merece os 10%, porque você... Então, a nossa geração, ela aprendeu o aqui e agora, ela não aprendeu a esperar. Lembra que os nossos avós, eles tinham que buscar a lenha, trazer, deixar secar, porque se molhasse demorava a pegar o fogo ou não pegava, acendia o fogo, ia lá no rio, pegava água, trazia, coava para poder colocar na panela, para poder fazer um café que ele plantou, que ele colheu, que ele secou, que ele torrou, que ele moeu para tomar o café. Hoje nós temos isso tudo numa cápsula, que você coloca a xícara embaixo, aperta em um botão e em 2 minutos você tem todo o café que os nossos pais levavam uma estação para produzir. Bom, o que é o problema? O desenvolvimento que deveria nos dar tempo, nos tomou o tempo. Nos acelerou. Nos acelerou. Então, primeiro, nós não desenvolvemos a compreensão do processo. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, nós amontoamos a nossa agenda. Nós temos mais responsabilidades do que tempo para desempenhar. Nós estamos aqui e nós tivemos que administrar uma situação porque nós tínhamos uma outra agenda e tivemos que administrar a outra agenda para que eu pudesse encaixar esse tempo para conversar com você. Por quê? Porque nós sobrecarregamos a nossa agenda e nós não damos o tempo para o processo. Aprendizagem. Por que os jovens são ansiosos para aprender? Se você lê um texto e você terminando de ler o texto, você vai reler o mesmo texto, o seu cérebro entende como uma leitura continuada. Então ele deleta a primeira informação e ele reserva parte da segunda. Isso é a orientação mais elementar para quem estuda. Você lê um texto, quebre o padrão, pare. Não faça nada durante 3 minutos para o seu cérebro absorver a primeira leitura. Quando você fizer a releitura depois de 3 minutos de um hiato, de um absoluto hiato, essa releitura, a sua absorção sobe para 85%. A sua compreensão aumenta em 90%. Recebe aí para tu estudar para as provas aí. Então, só que eles não dão tempo. Eles leem, aí leem de novo. Eles já começam a grifar na primeira leitura. Na primeira leitura você não grifa nada. Você apenas lê. 3 minutos, parou, você vai fazer uma releitura. Na segunda leitura você vai destacar as coisas importantes. Destacou as coisas importantes, para 3 minutos. Na terceira releitura, você vai destacar os detalhes. Na primeira eu tive uma visão geral, na segunda eu tive as pontuações importantes, na terceira eu vou ter os detalhes. Por que isso não é ensinado nas escolas? Porque nós não temos escolas de formação, nós temos escolas de ensino. O foco não está em quem aprende, está no conteúdo. Só tem uma escola no Brasil que é a escola de aprendizagem, Senai. Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem. Então, o Senai, ele ensina a fazer. As demais instituições são escolas de ensino, faculdade de ensino. O foco está no conteúdo e não no aluno. O foco está em te entregar um conteúdo. Como você vai aprender é problema seu. É verdade. Se nós tivéssemos uma mudança dessa mentalidade, nós entenderíamos o processo. Bom, parei demais no segundo ponto. Vou dar mais 2. Terceiro ponto, família. A nossa família está desestruturada. E aí nós cometemos 3 erros. Erro número 1, substituímos o presente pela presença. Os pais, por não poderem dar a honra da presença aos filhos, então dão presentes. Celular, tablet, televisão com 50 canais. Então eles dão o presente para substituir
a presença. Eu passei por isso, eu quero só... Por favor. Eu tenho uma filha de 21 anos e nós somos muito ligadas porque eu sou muito presente na vida dela. Inclusive, às vezes ela diz que paga mico. Por quê? Porque os colegas não têm os pais assim. E um dia ela conversando com a minha sobrinha e ela falou, fez reclamações que eu sou muito envolvida com a vida dela, assim, dou muita atenção, quero saber de tudo, né? É até exagero às vezes, tem que ter um equilíbrio. E a minha sobrinha disse assim: pois você dê graças a Deus que você tem uma mãe assim, porque minha mãe não tem tempo. E muitos dos meus amigos também reclamam que os seus pais, eles passam até uma semana sem vê-los, porque não tem tempo. Quando os filhos levantam, os pais já saíram. Quando os pais chegam, os filhos às vezes estão dormindo ou trancados nos quartos, que essa é uma realidade, inclusive uma consequência aí desse falta de convivência. Dessa falta de convivência. Exatamente. E não veem os pais, não convivem. Vivem na mesma casa e não tem essa convivência. E às vezes ela quer me frear um pouco, sabe? Por causa dessa minha, assim, dessa minha convivência com ela. O excesso do apego, ele também é sintomático. E também adoece. Né? A ausência, ela é problemática e o excesso também é problemático. É a manifestação de que há uma insegurança. Então... pode continuar, professor. Bom, então, concluindo, essa situação termina gerando uma insegurança, que essa insegurança traz, então, a ansiedade. Em último lugar, para fechar, a ansiedade ela é o resultado de uma desestrutura psicoemocional por causa de uma sociedade insegura e doente. Então, observe que eu peguei desde a fecundação, peguei criação, peguei hábitos e agora sociedade. Esses 4 aspectos geram ansiedade. E se a pessoa não buscar lidar com a ansiedade, não se acostumar com ela, ela vai desenvolver enfermidades psicossomáticas. Então, tem que saber administrar tudo isso. Tem que saber lidar com essa situação. Eu, graças a Deus, fui curada da fibromialgia por causa de eu digo que foi uma revelação de Deus para administrar e equilibrar minhas emoções. Resolveu o problema emocional, a dor desaparece. Não precisou ficar fazendo a vida inteira fisioterapia, nem remédios, graças a Deus não tomo nada disso, porque o Senhor me conduziu a buscar esse equilíbrio. E isso é muito bom, isso ajudou, eu tenho certeza, muito o seu ministério, né, com absoluta certeza. Ajudar pessoas, né? Transformar vidas através do ministério. Porque agora a gente consegue entender esse equilíbrio, né? Tanto do espírito quanto da alma, e então como isso se manifesta no corpo. Eu quero agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigada. Quando o senhor vier a Guaraí, sempre entre em contato para a gente poder estar gravando e trazendo o senhor aqui, que o senhor com certeza não só está somando, como multiplicando para alcançar e transformar pessoas. Para mim é um grande prazer e eu me coloco à disposição. Obrigada.